Presidente da República, João Lourenço, distinguido com o prémio de África Road Builders. Cabo Escorpo e 1º de agosto disputam a final da Taça de Angola em futebol, no sábado, no estádio 11 de novembro, às 17 horas. 7 pessoas morreram em naufrágio de barco de imigrantes nas Ilhas Canárias, na Espanha. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Mais uma vez, boa tarde Angola, vamos informar o país e o resto do mundo. Várias personalidades, com realce para os grupos musicais, guerrilheiros, nacionalistas, quadros de comunicação social e dos desportos, estão a ser condecorados hoje na sequência dos seus feitos em prol da nação. Pelo Presidente da República, João Lourenço, durante a cerimónia, o chefe de Estado outorga os condecorados com a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional. A medalha é atribuída aos cidadãos nacionais e estrangeiros que prestaram serviços relevantes na luta de libertação nacional pela independência e que contribuíram de forma significativa para a defesa da pátria, da soberania nacional e da integridade territorial, assim como para a conquista da paz e da reconciliação nacional. O nosso colega Alberto Capitão acompanha as condecorações e traz mais dados. Vamos conversar com o Alberto Capitão. Alberto, boa tarde. É consigo agora. Muito boa tarde, Adilson. Boa tarde a quem nos acompanha. De facto, continua a decorrer esta cerimónia de condecorações, ainda no primeiro momento que tem que ver com a atribuição às medalhas de classe independência, medalha dos 50 anos de independência nacional. Por esta altura, o Presidente da República condecorou já 112 pessoas, 112, contando aqui com Maria Eugênia Neto, que na última edição desta cerimónia não se fez presente por motivos justificados, e também o comandante cubano Sintra Frias, que chegou ao país ontem para outros eventos e também para este, e que também já foi condecorado. E são exatamente já 110 as figuras condecoradas no dia de hoje e que fazem parte deste momento de condecorações no dia de hoje. Há instantes, o Presidente da República condecorou Francisco Higino Lopes Carneiro, general na reserva, condecorou também Francisco, no caso Sofia Rosa, título póstumo, Fernando Coelho da Cruz, sobrinho Bazuca, e ainda Francisco Fernando da Costa Andrade Ndunduma, também a título póstumo. Foi igualmente condecorado Francisco Lopes Gonçalves Afonso Anga, Francisco Pereira Furtado, Francisco Romão de Oliveira e Silva. Francisco Pereira Furtado, que é o atual Ministro de Estado-Chefe da Casa Militar de Presidência da República, neste momento vai falar agora para os jornalistas. Frederico Moleno Chizungu Mbila Chitana. Foi nas matas, era criança, tinha 15 anos, cresci lá, pronto. Fiz toda a formação militar, essa história toda, lá mesmo na mata, e pronto, até quando programamos a independência, vimos a 74. Do leste? Sim, do leste. Eu estive na 4ª região, onde que entrei na tropa, no militar, depois fui para a 3ª região, onde que eu frequentei até quanto a nossa programação da independência. Passados 50 anos de independência, que país é que vê agora? O país? Passados 50 anos de independência, como é que olha para este Angola? Bom, neste momento, olha que uma parte que já fizemos, né? Uma parte está a melhorar, mas desejamos que a coisa seja mais importante, mais melhor que aquilo que nós já viemos por trás, vai para cá, para lá, essas coisas todas. Apelamos para ver se que o Estado nos ajuda, aquelas pessoas que estão menos em condições, para melhorarmos mais a situação do país e a saúde.
Muito obrigado. Palavras de Frederico Mobileno Chizungu Mbila Chitana, nome de guerra, sinalizando aqui que, apesar de já o país estar conquistado a independência nacional e também a paz ainda percorre os desafios de desenvolvimento. Vamos ver se conseguimos rapidamente uma palavra com uma outra figura. Não foi possível, tentávamos ouvir uma outra figura também hoje reconhecida. Vamos acolher o testemunho de General Sachipengo Nunda, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, embaixador também de Angola no Reino Unido. Vamos acolher aqui o seu testemunho, Sr. General. O que dizer desta homenagem que acaba de receber do Estado angolano? Não perguntava como é que se sente depois desta homenagem que lhe é feita? Sinto-me honrado por ter sido homenageado com a medalha da classe Independência e acho que é um dever eu homenagear os soldados. São eles que fizeram com que isso fosse possível hoje. Portanto, homenagem aos soldados que estiveram sob o meu comando durante quase 40 anos. Estamos a acompanhar a cerimónia, então, de condecoração de figuras que lutaram em prol da nossa independência e também da unidade nacional. Vamos seguir com o jornal. O Presidente da República, João Lourenço, foi distinguido nesta quarta-feira com o Grande Prémio de Africa Road Builders, troféu Babacar Ndiam, em Abidjan, capital da Côte d'Ivoire. Trata-se de um prémio que distingue os líderes africanos pelo seu empenho no desenvolvimento de infraestruturas estratégicas regionais. A distinção ao presidente angolano deve-se aos avanços no corredor do Lobito, a construção do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, entre outros projetos. O ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, que recebeu o troféu em representação do presidente da República, disse que este prémio representa um justo reconhecimento dos esforços do chefe de Estado na promoção de infraestruturas que promovem o desenvolvimento local e a integração regional. Este reconhecimento é um incentivo que vai motivar Angola e a sua liderança a seguir com uma maior dedicação e entusiasmo na superação dos desafios seguintes. O representante disse ainda que estão convencidos de que o desenvolvimento sustentável e equitativo só será possível se trabalharmos juntos, partilhando conhecimentos, recursos e esforços. Reiterou que Angola está a criar soluções para os problemas locais, mas também foco e desenvolvimento que presta apoio institucional à organização e às vias de transporte. Os serviços sociais são tão importantes quanto a agricultura e educação, pois fazem parte da cadeia de valor de promoção da melhoria de vida das pessoas e do desenvolvimento econômico dos países. A implementação do projeto de emprego e oportunidade para jovens prevê beneficiar até 500 mil cidadãos. A iniciativa é do governo angolano e foi aprovada na última quarta-feira, na 5ª sessão do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. O projeto de emprego e oportunidades para jovens em Angola será implementado num período de 4 anos, ou seja, de 2025 a 2029. Visa melhorar o acesso a oportunidades de rendimentos das pessoas. Financiado pelo Banco Mundial, o projeto tem como fatores de sucesso a formação profissional de suporte aos beneficiários. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, explica que as mulheres e pessoas com deficiência terão tratamento especial. É um projeto que tem um financiamento de 250 milhões de dólares.
para beneficiar um universo de jovens que é o público-alvo. Dentro desses 500, 40% devem ser beneficiárias mulheres, atender o género, e 6% pessoas com deficiência. Portanto, ele vai apoiar jovens vulneráveis numa faixa etária de 16 a 35 anos de idade. O programa é resultado de um estudo desenvolvido em 2023 numa parceria entre o MAPTES e o Banco Mundial, o que permitiu a elaboração de recomendações que passam pela criação de uma estratégia multissectorial para a edificação de empregos, sendo o desemprego, por esta altura, um problema galopante em Angola. As oportunidades de emprego, aí temos já calibrado o universo de público-alvo que pretendemos atingir. Estamos a falar, por exemplo, dos 500 mil, estão decifrados, por exemplo, para oportunidades económicas de jovens vulneráveis, pretendemos atingir 100 mil jovens, para empreendedores com potencial de crescimento 5 mil e para a transição de jovens virados para oportunidades de emprego 400 mil. E auguramos que com este projeto possamos ajudar à baixa crítica que temos da taxa de desemprego, que ainda é alta. Na sua quinta sessão, o Conselho de Ministros, orientado pelo Presidente da República, João Lourenço, apreciou e aprovou um documento que tem como base regulamentar a construção e funcionamento de terminais rodoviários, sejam eles públicos ou privados. Vemos sim esse lado do setor privado a ser dinamizado, mas precisávamos de ter então um regulamento que nos garantisse a uniformização, digamos assim, daquilo que são os requisitos e padrões também, quer de segurança, quer de conforto, quer de sanidade para o exercício desta atividade. Ricardo D'Abreu refere que a aplicação da medida caberá aos governos provinciais sob supervisão da Agência dos Transportes Rodoviários. Portanto, a ideia era conseguirmos garantir que em cada capital de província e depois evoluirmos para os municípios tivéssemos pelo menos um terminal de rodoviário de passageiros, portanto a grande estação, como se costuma ver em algumas cidades do mundo, com capacidade quer intermodal, quer multimodal também, e aonde estão criadas as condições, seja especificamente para as questões de natureza de embarque e desembarque, seja depois também infraestruturas de natureza comercial, como lojas e estabelecimentos de restauração, para podermos então garantir a viabilidade dessas mesmas infraestruturas. O ministro sinaliza também que a medida não quer limitar a iniciativa privada, mas sim impor regras para a atuação dos privados no domínio dos transportes interprovinciais. Alguns operadores privados, como disse há pouco, têm condições hoje, a nível dos seus terminais, bastante adequadas e alinhadas com este regulamento. No entanto, encontramos outros que, de facto, não têm essas mesmas condições. E é isso que pretendemos que agora, por via deste regulamento, possamos então uniformizar e padronizar estas infraestruturas a nível nacional, sejam elas de natureza pública, sejam elas de natureza de gestão privada ou até sejam elas de natureza de iniciativa privada, portanto, seja a infraestrutura em si, a construção, etc., como a própria gestão. O Conselho de Ministros apreciou ainda a proposta de decreto presidencial sobre o regime jurídico dos parques industriais rurais, o regime jurídico dos polos de desenvolvimento, dentre outros documentos. O Centro Nacional de Investigação Científica realiza a primeira Conferência Nacional da instituição sob o lema Ciência, Tecnologia e Inovação como alicerces para o desenvolvimento sustentável de Angola. A acompanhar esta atividade encontra-se a nossa colega Susana Ângelo. Vamos à conversa com Susana. Susana, boa tarde. É consigo agora. Boa
tarde. Esta primeira conferência do Centro Nacional de Investigação Científica junta aqui no ISPITEC investigadores atuantes em várias áreas do conhecimento, docentes universitários nacionais e estrangeiros e também estudantes. Estão igualmente neste auditório representantes de instituições de ensino superior, de centros de investigação e organizações científicas. Um evento que acontece à margem dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para este primeiro de 2 dias da Conferência Internacional, a abordagem está voltada ao setor da saúde, com foco na inovação para o desenvolvimento sustentável. Coube a Secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação proferir o discurso de abertura. Trata-se da secretária Alice Seita e Almeida, que na ocasião sublinhou que a ciência e a tecnologia, bem como a inovação, representam os pilares para a construção de um país próspero e sustentável. Angola é um país com potencial imenso, mas que ainda enfrenta desafios complexos. Por isso, a ciência, a tecnologia e a inovação representam não apenas ferramentas, mas sim os pilares fundamentais sobre os quais podemos construir um futuro mais próspero, inclusivo e, acima de tudo, sustentável. Minhas senhoras e meus senhores, a visão do Executivo para o período 2022-27 é a de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano, o que, por sua vez, impulsionará o aumento da produtividade, o crescimento económico e a prosperidade da nação, bem como melhorará a qualidade de vida dos angolanos. As palavras da Secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação, Alice Seita e Almeida, durante o seu discurso de abertura desta primeira conferência do Centro Nacional de Investigação Científica, que acontece aqui no Talatona, no ISPITEC. Este é um assunto que nós vamos trazer ao pormenor nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. A partir do palco da tecnologia e inovação, Vladimir dos Santos, Song Magalhães e Susana Ângelo. Boa tarde. Toda a equipa, boa tarde. Obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. Membros de organizações não governamentais vão beneficiar de formação em matérias sobre a melhoria da qualidade do sistema de ensino em Angola. O anúncio foi feito na última terça-feira pela presidente da Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos, Sebastiana Martins, no final da oficina de capacitação dirigida a membros de ONGs a nível nacional. Com o objetivo de desenvolver capacidades em planeamento de sustentabilidade financeira e desenvolvimento de projetos de captação de recursos para organizações da sociedade civil, a Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos promoveu nesta terça-feira uma oficina de capacitação dirigida aos membros das ONGs a nível nacional. A presidente da Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos, Sebastiana Martins, destacou a importância do evento, que vai permitir formar no exterior do país 13 membros de diferentes organizações não governamentais com projetos voltados à melhoria da qualidade do sistema de ensino em Angola. Este programa prevê a participação de 2 membros de cada país. Nós, por estarmos a albergar esta formação, temos a oportunidade de estarmos a participar 13 membros da organização. Isto é um grande benefício para nós, por isso é que vai ser uma mais-valia, porque são 13 organizações a melhorar a sua participação ou na elaboração dos seus projetos. Por isso, para nós, isto é grande importância, tem um significado muito importante para nós. Os membros das ONGs dos países lusófonos, segundo a conselheira regional para a educação da Oxfam, terão doravante melhores oportunidades para desenvolverem as suas aptidões e projetos que concorram para o desenvolvimento do sistema educativo nacional.
e destina-se realmente a promover uma aprendizagem entre pares, uma aprendizagem colaborativa entre as redes, as coligações para a educação em Angola, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e em Moçambique, com a formação a ser facilitada pela rede Coligação de Educação do Brasil. O que nós pretendemos é que sirva então para realmente fortalecer estas organizações da sociedade civil para melhorar a sua capacidade técnica em termos de advocacia, em termos organizacional e em termos de sustentabilidade a longo termo. É muito estratégica, vendo que nós temos um grande desafio sobre a garantia do acesso à escola das crianças. Anualmente nós temos crianças que estão fora do sistema de ensino e esta formação acaba nos dando estratégias sustentáveis de como naturalmente poderemos angariar recursos aqui de todas as formas, financeiros, humanos e tecnológicos, para podermos termos uma atuação que garanta a qualidade, acima de tudo, que garanta o acesso à educação. O projeto Educação em Voz Alta, que em Angola adotou a designação Transformando Vidas pela Educação, é gerido e financiado pela Oxfam. A escola 5092, no município dos Molevos, beneficiou de uma doação de 800 carteiras, o que vai beneficiar várias crianças que estudavam em condições precárias. A iniciativa é da administração do município de Molevos. Depois de vários anos a funcionar em condições precárias, a Escola 5092, chamada Escola Dondoche, recebeu finalmente cerca de 800 carteiras novas para os seus alunos. No quadro do levantamento que se fez ao nível do município dos Molevos, nós precisamos de mais de 34 mil carteiras no universo de 44 escolas que nós temos nessa circunscrição territorial e, quiçá, vai ter que se aumentar em função do número de escolas que vamos também construir com o apoio do Governo da província em parceria com as empresas petrolíferas. O presidente da Comissão de Pais e Encarregados de Educação diz tratar-se de uma mais-valia o gesto da administração municipal dos Molevos, tendo em conta as dificuldades que as crianças enfrentavam. Nós, encarregados da educação dessa escola, comprometemos, vamos persuadir as nossas crianças, educar as nossas crianças para cuidarem deste património que faz tanta falta para essa escola e para os futuros alunos que aqui poderão passar. Os alunos não deixaram de manifestar a sua alegria, cansados do tempo que passaram com muitas dificuldades a sentar-se em carteiras já obsoletas e, em alguns casos, sobretudo, para quem se atrasasse sobre pedras e latas. O que os senhores fizeram é uma boa ação que nós estávamos a precisar. Temos que chegar cedo sempre para nós podermos sentar bem. Sentávamos nos ferros, no chão. E agora melhoramos. Sinto-me muito bem porque quando não tem as carteiras, nós temos que chegar aqui muito cedo para ocupar as carteiras. O diretor da escola diz que o gesto é louvável e que tudo farão para mantê-las em condições para os próximos anos letivos. De facto, estamos de parabéns por termos sido a primeira escola a ser graciada com a entrega de carteiras no município dos Molevos. E encorajamos a administração municipal, a direção municipal de educação, que continue com esses esforços, atendendo às preocupações das escolas. É de alegria e de poucas palavras, porque nós sentíamos muito a situação em que os nossos alunos se encontravam. O administrador do município dos Molevos, Euclides Costa, diz que atividades do género vão continuar, tendo em conta as necessidades que várias escolas da região apresentam. Vamos continuar a trabalhar para que outras escolas beneficiem de carteiras. Há um programa ao nível do governo da província e tanto ao nível das administrações municipais de aquisição de carteiras para dar uma melhor comodidade aos nossos petizes ou
aos nossos alunos, para que possamos então ter um melhor aproveitamento em termos de educação e ensino. Vamos naturalmente nos próximos dias levar também carteiras a outras instituições de ensino para que esse desiderato seja alcançado. Temos uma necessidade de perto de 34 mil carteiras, mas ainda assim vamos continuar a trabalhar para que possamos então atingir que essas e outras escolas possam ser beneficiadas também de carteiras. Nesse momento, essa escola foi agraciada com 800 carteiras. Das origens aos novos tempos, olhares à história e à cultura. Alexandre Ernesto é um dos autores que vai falar de um livro que vai ser lançado em breve, que conta com 20 autores. Boa tarde, bem-vindo ao Hoje Notícias. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, telespectadores. Sim, é já amanhã, 30 de maio, no Memorial Dr. António Agostinho Neto, será lançado um livro conjunto com 20 autores, todos angolanos, a escrever sobre Angola e por Angola, nas mais diferentes áreas, desde sociologia, economia, demografia, antropologia e etc. Bem, como foi feita essa escolha dos autores? Esse é um projeto organizado pela professora doutora Dina Santos, uma angolana que reside no Reino Unido, professora numa universidade de renome no Reino Unido, e ela decidiu convidar um conjunto de académicos angolanos para embarcarmos nessa viagem, né? Escrever por Angola. Também professor universitário. Então. Também sou professor universitário, no caso o ISPTEC, Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, e economistas, no caso. Quais foram os principais desafios para a elaboração deste livro? Eu acho que, em termos gerais, foi convencer todos os autores a embarcar nessa aventura. Primeiro, porque muitos de nós não conhecíamos a Dina, né? Conhecíamos pelo seu material académico, mas não tínhamos uma relação de proximidade, né? Esse é um projeto que começou em 2022, depois de muitas crenças e descrenças, e está cá. E chegamos hoje ao limite do lançamento do livro. Fala do património, do ambiente, a sua parte dentro do livro. Qual a matéria que está? Como economista, escrevi em economia, porque eu sou economista com especialização em políticas fiscais. Então, aqui eu procuro abordar um tema que já trabalho há alguns anos, é no âmbito da política fiscal. No caso propriamente dito, eu tentei perceber de que forma aquelas foram as reformas lançadas nos primeiros anos da nova governação, entre 17 e 21, contribuíram assim, para a redução dos efeitos petrolíferos sobre a gestão fiscal em Angola. Então, é um estudo novo, com evidências, com resultados interessantes, que eu espero que amanhã as pessoas apareçam em massa no Memorial do Dr. António Agostinho Neto para ter acesso à obra e perceber os resultados em loco. Alexandre, apela as pessoas a aparecerem em massa. Qual é o seu público-alvo? Esperam mais académicos ou é um livro que pode ser de fácil leitura para todos? Tendo 20 autores em diferentes áreas, é um livro que é para o público em geral. É lógico que há uma componente académica muito forte, sobretudo na parte da economia, porque há modelagem, né? Requer aí algum entendimento de fundamentos básicos de economia, mas no seu aspecto geral está aberto para o público em geral, sobretudo na parte sociológica, antropológica, cultural, etc. Obrigado, sucessos, volte sempre a Hoje Notícias e obrigado por esta partilha. Tá, obrigado. Nós seguimos agora para um curtíssimo intervalo. Volte connosco logo a seguir. Seja bem-vindo de volta, renovados votos de Boa Tarde, Angola. Acontece neste momento a conferência sobre o papel dos países da linha da frente na libertação total da África Austral. O evento conta com a presença de figuras de destaque em África, como o general cubano Leopoldo Sintra Frias, o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, o general António dos Santos França Dalu e a secretária Sofia Saningua. A nossa colega Manuela Costa acompanha esta atividade e ela vai desenvolver este assunto. Manuela, boa tarde. É consigo agora. Saudações, Adilson, extensivo para a audiência da Rede Girassol a esta hora.
Conferência Internacional sobre o papel dos países da linha da frente na libertação total da África Austral já arrancou e faz aqui uma incursão sobre o historial dos grandes momentos que marcaram aqui esta região que abrange 11 países do continente africano na parte sul. Falamos aqui nomeadamente de Angola, também Lesoto, Botsuana, Malawi, Ilhas Maurícias, Moçambique, Namíbia, São Tomé e Príncipe, Zâmbia e Zimbábue. Esta conferência reflete aqui 3 pontos importantes, ou seja, 3 fases importantes, nomeadamente a Batalha do Cuito-Cuanavale, também o apartheid e ainda o colonialismo. Vários temas estão aqui a ser apresentados e também depoimentos de figuras que testemunharam os momentos mais altos da história da África Austral. Isto na Batalha do Cuito-Cuanavale estão a ser aqui apresentadas e também participam figuras nacionais e internacionais. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, discursou na abertura do evento e onde também destacou as principais fases e que hoje servem como linhas para colmatar os desafios da atualidade. Vamos ouvir um pouco das palavras de Mário Oliveira. Neste ano que nos preparamos para comemorar efusivamente os 50 anos da nossa independência nacional, reunimos-nos nesta conferência para não só fazermos um tributo ao passado, mas um chamado à consciência coletiva e com ele olharmos para o nosso futuro. Esta é uma celebração de coragem de povos e líderes que, na década de 60, 70, 80 e 90, desafiaram a opressão e o apartheid e escreveram com sangue, suor e lágrimas um dos capítulos mais nobres da nossa história comum. Enquanto a África do Sul afundava nas sombras do apartheid, nações como Angola, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia, Botsuana e Zimbábue tornaram-se bastiões da resistência, oferecendo solidariedade, acolhimento, treinamento e apoio logístico aos movimentos de libertação africana, em particular da nossa região. Pagamos com isso um preço alto: vidas perdidas, economias desestabilizadas, infraestruturas destruídas, mas jamais recuamos porque a nossa luta era justa e acreditávamos na nossa vitória. A nossa luta foi coletiva e a nossa vitória de dimensão continental. E não podemos falar desta vitória sem reconhecer os aliados que marcharam ao nosso lado. A República de Cuba, cujos combatentes escreveram epopeias gloriosas como a Batalha do Cuito-Cuanavale e outras, e a antiga União Soviética, que nos forneceu apoio estratégico quando o mundo nos virou as costas, e igualmente sem esquecer a solidariedade africana. Palavras do Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira. No painel central deste evento já falaram o general António dos Santos França, ou simplesmente Ndalo, e neste preciso momento fala mesmo o antigo presidente, o antigo chefe de Estado da República da Namíbia, Joaquim Chissano, que também faz aqui então, durante a sua abordagem, um historial do que foi o processo de libertação da África Austral. Nós vamos continuar aqui a acompanhar esta conferência e nos próximos serviços informativos da Rede Girassol poderemos atualizar esta informação. Leandro Diogo e Manuela Costa, a partir do CCTA. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por essa partilha, tomamos boa nota. Nós seguimos agora para a página desportiva. O Cabo Escorpio e o 1º de agosto disputam a final da Taça de Angola em futebol neste sábado, no 11 de novembro, no estádio às 17 horas. Segundo Paulo Menguejo, o vice-presidente da FAF para o futebol comunitário, os bilhetes para a festa da Taça estão acessíveis a todos os bolsos.
O vice-presidente da Federação Angolana de Futebol para o Futebol Comunitário e de Praia, Paulo Magajo, foi um dos convidados do desporto na rede desta quarta-feira. Em entrevista exclusiva, o dirigente garantiu que os bilhetes para a festa da Taça da Angola já estão a ser comercializados com preços para todos os bolsos. Nós temos o bilhete de bancada geral a um custo de 500 kwanzas, temos o bancada central poente nascente ao preço de 1000 kwanzas e depois temos o bancada central VIP, que é no poente, ao preço de 1500 kwanzas. Temos os camarotes, as pessoas que puderem aderir ao camarote podem aderir por um custo de 10.000 kwanzas o lugar no camarote. Paulo Magajo não entrou em detalhes quanto ao valor que o vencedor da competição vai receber. No entanto, afirmou que a condecoração será diferente em relação aos anos passados. O valor financeiro para essa premiação não é. A área de competições é que tem o domínio. Temos um troféu muito bonito, um troféu diferente daquele que foram... Do troféu passado, no caso? Do troféu passado. Vimos o troféu do campeão, já foi um troféu com alguma dignidade, e para a Taça de Angola será o mesmo também. Um troféu muito bonito, com medalhas. Temos 50 medalhas para cada clube, que será entregue tanto ao primeiro, ao segundo e à equipe de arbitragem. Recordo que a final da Taça de Angola em futebol acontece neste sábado às 17 horas no Estádio Nacional, 11 de novembro. O desafio coloca frente a frente o 1º de agosto e o Cabos Corp do Palanca. No jogo de destaque das meias finais da Liga Azul, o Interclube venceu o 1º de agosto por 63-55 e reforçou a negra que vai acontecer no sábado às 18 horas no pavilhão principal da Cidadela. O pavilhão principal da Cidadela Desportiva não estava repleto de adeptos para verem uma autêntica final antecipada. É isto mesmo, as duas maiores equipas do basquetebol feminino estiveram frente a frente para o segundo jogo das meias finais, a melhor de 3 partidas. De um lado estava um 1º de agosto que sabia da importância do jogo, pois uma vitória colocaria o emblema militar na final. Do outro lado, um Interclube que precisava forçar o 3º jogo, e o mesmo aconteceu depois de uma exibição de luxo da moçambicana Ingvilde Mukauru, ao anotar 36 pontos, 4 assistências e 5 ressaltos. A partida ganhou mais vida e cor já no final do último período. O 1º de agosto tentava aproximar-se no placar, faltando apenas 3 minutos para encerrar o jogo, mas sem qualquer sucesso. 63-55 foi o resultado que coloca as duas equipas a efetuarem o 3º e último jogo das meias finais no sábado. No final do duelo, Irene Guerreiro, treinadora adjunta das polícias, garantiu que o objetivo passava por vencer o duelo. Tudo quanto foi passagem, a mensagem às meninas, elas conseguiram cumprir. Também parabenizar a equipa do 1º de agosto, que também soube debater contra a equipa do Inter. Por outro lado, Paulo Macedo afirmou que o seu conjunto cometeu vários erros que ditaram o resultado no final do encontro. Do Inter, acho que é um justo vencedor. Nós cometemos muitos erros e quando isso acontece, paga-se caro. Com equipas com jogos tão equilibrados, isso nós sabíamos que isso podia acontecer. Mas tem que dar parabéns também às minhas atletas por tudo que se passou ontem. Elas hoje deram o seu máximo, mas não conseguiram. Agora vamos recuperar a equipa para ver se sábado conseguimos uma vitória, porque queremos estar na final. Recordo que o próximo jogo entre as duas equipas está marcado para este sábado às 18 horas no pavilhão principal da Cidadela Desportiva. O Sporting está na grande final da Liga Azul ao vencer as Formigas do Kazenga por 75-54. A formação do município do Kazenga entrou com muita vontade de forçar o 3º jogo. Por essa razão é que fez de tudo nos 2 primeiros quartos, pontos, ressaltos e assistências, tendo ido ao intervalo com uma vantagem de apenas 4 pontos de diferença.
44-40. No reatar da partida, tudo mudou. As leoninas abriram os olhos e já não davam qualquer espaço para as formigas, vencendo o terceiro período por 51 Ceciliga Azul, à espera do adversário que sairá no outro duelo entre o 1º de agosto e o Interclube. Xanaia Pinto, base do Sporting, foi a cestinha do encontro com 27 pontos e 3 assistências e 4 ressaltos. Ângela Cardoso, treinadora das Leoninas de Luanda, valorizou a entrega das atletas. A nossa pretensão era nós realmente conseguirmos essa vitória para que rapidamente tivéssemos a conquista para a final. É um feito para nós, então as minhas meninas de parabéns. Foi com muito sacrifício que elas conseguiram essa conquista e eu tenho mais do que estar alegre com esse cenário. Por outro lado, João Formosa, técnico das Formigas do Kazenga, garantiu apenas que o clube fez uma boa temporada. Nenhuma equipa que quer ganhar em menos de 4 minutos faz 6 turnovers. E logo no início do terceiro quarto nós fomos cometer esses erros. E depois o jogo foi deslizando como a equipa do Sporting que acreditou, trouxe o que tinha de melhor, que é aquela agressividade ofensiva e defensiva. Para nós só nos resta arrumar as malas, né? Nós não estamos a sair daqui com lágrimas nos olhos porque temos plena consciência que fizemos uma grande época, tivemos uma grande época. Pronto, infelizmente não fomos capazes de passar para a próxima fase, mas ainda assim conseguimos chegar até onde nós temos chegado sempre, que é as meias finais, caímos diante de um grande. Recordo que o Sporting conhecerá a adversária da final apenas no sábado. Decisores empresariais, especialistas internacionais e representantes do setor público estão reunidos em um workshop aqui em Luanda para debater sobre o financiamento de infraestruturas em Angola e os desafios da sustentabilidade da dívida. O nosso colega Horácio Bapolo acompanha a atividade e traz outros detalhes. Vamos conversar com Horácio Bapolo. Bapolo, boa tarde. É consigo agora. Viva, muito boa tarde. Terminou agora este workshop que juntou aqui especialistas internacionais e decisores de empresas públicas e privadas que debateram aqui sobre gestão rigorosa, criteriosa da dívida pública. Eu tenho aqui comigo o administrador executivo do Banco Caixa Angola, instituição que realizou esse workshop. Francisco, muito boa tarde. Desafios é que a gestão da dívida pública em Angola apresenta? São vários, mas estão todos endereçados. Há um plano estratégico com linhas mestras desenhado no Plano Anual de Endividamento para 2025 que foi apresentado. O trabalho não é fácil, mas está a ser feito com passos muito bem dados. Por exemplo, há pouco apresentei um slide que mostra que o estoque da dívida garantida por receitas petrolíferas, por exemplo, o que mais dependência cria face ao exterior, reduziu-se nos últimos 10 anos mais de 56%, por exemplo. Mas também falei do estoque da própria dívida que desde 2019 até hoje, até espera-se que no final do ano, de cerca de 13%, ou seja, quase 5 milhões de dólares, e portanto isto são passos que são difíceis de dar, que têm que ser dados de uma forma tranquila e com cautelas, mas estão a ser dados. E que soluções é que tem? As soluções são continuar o caminho que se tem feito, ou seja, aumentar a produção nacional, diversificar as fontes de exportação do país para que a receita provenha em moeda externa de vários sítios e para que se possa, dessa forma, reduzir a necessidade de endividamento. Há que reforçar a credibilidade do Estado enquanto gestor da sua dívida, o que está a ser feito também de forma paulatina, e depois aquilo que o Executivo também sabe que tem que ser feito, que é alargar a base de tributação e, com isto, conseguir maior receita fiscal e conseguir fazer aquilo que tem estado a fazer. A redução da dívida pública assentou muito nestes anos na redução da dívida interna, 7,9 mil milhões de dólares no mesmo período, e tudo isto
são notícias muito positivas que estamos a acompanhar e estas são as soluções, porque não há uma solução mágica que se tire da cartola. Mas essas medidas implicam também correr alguns riscos. Sim, os riscos são vários, muitos deles exógenos. Eu diria que, para além daqueles que todos conhecem, de que se falam, que têm que ver com as variáveis o preço do Brent e a variação do dólar, há outros riscos, nomeadamente o de vez em quando ter-se momentos de algum stress que têm que ser geridos pontuais ao nível da tesouraria. Estamos cá para ajudar também, para participar, é esse o nosso papel, é caminhar de mãos dadas e ao lado do Executivo angolano. Muito obrigado. Era um de Francisco Santos, administrador executivo do Banco, aqui a instituição que realizou esse workshop, que juntou aqui vários especialistas para discutir soluções, os desafios e soluções da dívida pública angolana. São esses os detalhes que podemos trazer, já sabe, outros nós prometemos trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Bapolo. Obrigado por essa partilha. Fique bem. Nós vamos agora ao segundo intervalo de edição de quinta-feira do Hoje Notícias. Volte connosco logo a seguir. Seja bem-vindo de volta à informação atualizada aqui na Rede Girassol. A comunidade do Rangel realiza o prémio exemplar do Rangel. Edna Firmino, a nossa colega, acompanha esta atividade e vai desenvolver o assunto. Vamos conversar com a Edna. Edna, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde, Adilson. Boa tarde também para quem nos acompanha. Encontramos-nos no Sinfotec, onde aconteceu a cerimónia de entrega dos prémios de professor exemplar do município do Rangel. Esta atividade não premiou só os professores exemplares, mas também os alunos do quadro de honra, a melhor comissão de pais encarregados de educação e também a melhor direção de escola. Para mais dados desta atividade que acabou de acontecer aqui, nós vamos em conversa com o coordenador Carlos Pombal, ele que nos vai dar mais dados de como decorreu este processo até chegarmos até aqui. Boa tarde. Boa tarde, fala em direto para a TV Girassol. Boa tarde, na verdade, porta-voz da comunidade do Rangel, e foi assim como disseste muito bem, mais uma edição desta premiação. Desta feita foram premiados os professores, os alunos, Comissão de Pais e Carregados de Educação e também a direção de escola. Estas entram agora, são premiados pela primeira vez. Já a premiação para o professor exemplar do Rangel foi agora na sua 4ª edição. Essa segunda edição da edição do melhor aluno do quadro de honras, a 3ª, e a primeira da melhor direção de escola e a melhor direção de pais e carregados de educação. Destas são do ano letivo 2023-2024, foram agora premiados. Esta é uma ação que acontece anualmente a nível do município do Rangel, sob promoção e patrocínio da Fundação Obra Bela, no sentido de motivar os vários segmentos que comportam o ensino a nível do município e também reconhecer a relevância da profissão do docente. É uma forma de motivar e incentivar os professores a cada vez mais empenharem-se naquilo que é a sua profissão, no ensino, no caso. Já agora também a direção da escola, para que as direções da escola possam cuidar melhor dos próprios espaços físicos, das próprias instituições escolares. Aqui, dentre os itens que premia a melhor direção de escola, tem que ver com a forma como a direção de escola trata e cuida da própria instituição escolar. Já a melhor direção de pais e carregados de educação é para que também incentive os pais a serem mais próximos das instituições em que os seus filhos estudam, que sejam mais participativas naquelas que são as ações que as escolas têm estado a desenvolver. Se houver essa conexão entre o professor, a própria instituição escolar, a Comissão de Pais e Carregados de Educação, com certeza haverá uma melhoria significativa naquilo que é o ensino. Sr. Carlos, desculpa interrompê-lo, como tem sido a comunicação entre a Fundação e também a comunidade do Rangel? A comunicação felizmente flui, porque existe uma grande aproximação
entre estas instituições, entre a educação no município e também a nossa organização. A Fundação Obra Bela, naquilo que é a sua promoção e o patrocínio, as ações que a comunidade do Rangel tem estado a desenvolver para a melhoria da qualidade de vida das nossas comunidades, prima muito pela educação. Sabemos que a educação é um fator-chave para o desenvolvimento, então a Fundação Obra Bela tem uma atenção especial à educação. Daí o facto de trazer esta premiação anualmente para que os professores sintam-se acolhidos e possam, dentro daquilo que é a sua profissão, dar o seu máximo para que o Rangel seja uma referência a nível da educação no país. Okay, muito obrigada, Sr. Carlos Pombal, ele que é porta-voz da atividade que acabamos de vivenciar aqui no município do Rangel, propriamente no Sinfotec. Este é o dado que lhe damos a ver a essa hora. Outros podemos trazer nos próximos serviços de informação da TV Girassol. A partir do Sinfotec, despedem-se Josimar Manuel, Miguel Lopes e Edna Firmino. Boa tarde. Boa tarde, Edna, extensiva a toda a equipa. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.